Você é um soldado de Cristo? Você já parou, já refletiu um pouco? Será que tu és soldado de Cristo? Mas até que ponto o Senhor é o teu comandante? Até que ponto Deus tem comandado a tua vida? Nós sabemos, irmãos, que o soldado está debaixo de uma hierarquia. Ele obedece uma hierarquia. E o comandante está lá em cima. E nós precisamos entender que, como servos de Deus, somos soldados. É evidente que é uma analogia à vida militar, claro, é uma comparação à vida militar, mas o apóstolo Paulo ensina-nos a nos colocarmos como soldados, como pessoas que amam os princípios do Senhor, que coloca os princípios de Deus em evidência, acima de todas as coisas, no nosso viver. E como soldados de Cristo é preciso obedecer, cumprir a vontade do comandante, bem como conhecer a missão ou as missões. Nós precisamos conhecer o nosso chamado. E você, como soldado de Cristo, com certeza tens um chamado. Ah, mas eu não sou soldado de Cristo, eu não sou soldado de Cristo. Oh, está faltando Cristo na tua vida. Porque todos nós, amados, somos. É uma forma compulsória, de forma compulsória. Nós somos soldados, chamados para uma missão. O Senhor colocou na nossa vida uma missão e nós precisamos procurar cada dia mais conhecer esta missão, conhecer o chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor quer para a nossa existência e vivenciar os princípios do eterno para que a vontade do Senhor se manifeste de uma forma gloriosa na nossa vida. E quando nós somos soldados, soldados de fato, na ativa, não soldado aposentado, reformado, mas na ativa, é impossível que o Senhor não trabalhe a tua vida, que você fique parado, que você ache-se inferior ou perdido sobre a face da terra. Não, amados, todos aqueles que estão na ativa, e nós só vamos reformar como soldados, só vamos nos reformar o dia que partirmos para estarmos na glória com o Todo-Poderoso. Até lá, é na ativa, oh glórias! E eis aí o ensinamento do apóstolo Paulo para a nossa vida, e nós precisamos trazer esta realidade e vivenciá-la no dia a dia, vivenciá-la no nosso dia a dia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2 e vamos deixá-la aberta porque vamos observar alguns textos, alguns versículos. 2 Timóteo capítulo 2. Conservemos a Bíblia aberta. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, chama-nos, comissiona-nos, acorda-nos. Oh meu Deus, tira-nos da aposentadoria e coloca-nos, Pai, na ativa, para que nós possamos observar os teus preceitos e praticá-los. Observar o teu chamado e fazer aquilo que nosso comandante deseja para nossas almas. Deus, trabalha a nossa vida, fala conosco em nome de Jesus, amém. Amados, o apóstolo Paulo estava preso. Mais uma vez o apóstolo Paulo estava preso. Era meio que rotineiro os sofrimentos, as perseguições e as prisões na vida daquele homem. Mas por que ele estava preso? Porque ele era um soldado na ativa. Porque ele não era reformado. Ele não tinha parado a sua caminhada. A cada dia da sua vida, ele dedicava ao Senhor e procurava fazer a vontade do Pai. Fazer aquilo que Deus havia comissionado, havia chamado. E ele tinha prazer em obedecer o chamado do Senhor. Exemplo para nós. Isso é exemplo para nós. Se nós somos, isso é algo importante, amados, e muitas vezes é impactante na nossa vida. Se nós somos, de fato, do Senhor, é impossível que não tenhamos prazer naquilo que é de Deus. Sabe por quê, irmãos? O que gera prazer, essa ligação nossa com aquilo que é de Deus, essa satisfação com aquilo que é de Deus, não é a nossa carne, não é a nossa vontade,
mas é o mover do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso ser, que deve ser o templo. E quando o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, ele trabalha de uma forma que vamos ter prazer e alegria em tudo relacionado a Deus. Vamos fazer um culto na praça, 2 horas da tarde, 45 graus, sol a pino. Vamos, ô glórias, bom demais. Vamos para a igreja, é na garagem, apertado, quente, enfim, ô glória, vamos. Vamos sair por aí para chamar as pessoas para vir à igreja, aleluias. Assim deve ser o nosso proceder, irmãos. Porque o Espírito de Deus, diz a palavra que o Espírito de Deus, ele anseia por aquilo que é do Senhor. Ele deseja aquilo que é de Deus. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, não se importava com as situações, não se importava com aquilo que o cercava, porque o seu prazer estava na lei do Senhor, em falar do amor de Cristo, levar a palavra às pessoas e obedecer o chamado do mestre, soldado valoroso. E ele ensina a Timóteo princípios que são úteis para cada um de nós, que somos soldados do Senhor. Não inferiores ao apóstolo Paulo, eu tampouco a Timóteo, mas semelhantes, com o mesmo peso, com o mesmo chamado, talvez não com a mesma disposição, mas se tivermos a mesma disposição, o Senhor há de mover poderosamente. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Ouça, irmãos, ouça com atenção. Disse o apóstolo Paulo a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortificar em quê? Na graça que está em Cristo Jesus. Quem nos fortifica? O Senhor Jesus. Não é o pastor Elias, pastora Tenilza, não é o Marcone, o Jorge que te fortifica. Não são as nossas palavras, mas sim o Senhor. Amém? 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Oh, glórias! Irmãos, o apóstolo Paulo fala para Timóteo de uma forma bem simples. Olha, filho meu, encha-te com Deus. Anseie pelas coisas do Senhor. Busque aquilo que é do Todo-Poderoso. Alimenta-te com aquilo que é do Eterno. Que teu prazer seja em servir o Criador. Que a tua alegria seja em meditar naquilo que é de Deus. Que teu passatempo seja servir o Mestre. Que a tua alegria seja em fazer a vontade do Senhor. Entenda, filho meu, que as coisas do Eterno não são cansativas, não são pesadas. Que aquilo que procede de Deus não é chato, mas são situações que te fortalecem, mas são ações que te aproximam de Deus. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo: seja um soldado forte. Seja um soldado forte. Amados, nós precisamos ter esta comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso para que a força do Senhor esteja na nossa vida, para que sejamos capacitados, fortalecidos para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja na nossa existência. Mas isso só acontece, irmãos, só acontece quando nós estamos dispostos a ouvir o Senhor. Você está disposto a ouvir Deus? Ouça. Ouça o que o Espírito fala. Quando nós estamos dispostos a ouvir o Senhor, também a aprender de Deus. O conhecimento do Senhor não cai do céu sobre a nossa cabeça. Nós temos que correr atrás desse conhecimento.
Corra atrás do conhecimento. Procure saber quem é Deus. O apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo, ou seja, não caiu essa revelação na cabeça de Timóteo, mas o apóstolo Paulo, instrumento, soldado, ensinava. Nós precisamos também, como instrumentos, como soldados, ensinar. Mas para aprender, eu tenho que buscar. E ainda, falar. Tem que falar. Use a tua boca para falar do amor de Cristo. E que tenhas uma vida de oração. Uma vida aos pés do Todo-Poderoso. Uma oração é falar com o Senhor, é conversar com Deus. Olha, Senhor, a minha vida está assim. Olha, Pai, eu quero te servir. Mas o meu coração endurecido não quer. Oh, Deus, olha para o meu coração. Senhor, eu quero. Fala com o Senhor. Conte a tua história para Deus. Você já parou para contar a tua história para o Senhor? Ah, Deus sabe todas as coisas, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Sim, sabe. Sabe de tudo. Mas você já parou para humildemente, diante do Senhor, olha Deus, o negócio está feio. Olha para a minha vida, olha para a minha cabeça, olha para as minhas aspirações, olha para as minhas aspirações. Conta a tua história para o Senhor, conta. Seja um soldado fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós temos que nos fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Buscar cada dia mais, irmãos. Outro aspecto extremamente necessário: estarmos com a nossa mente no Senhor. Com o nosso foco no Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Ele mostra para Timóteo que era preciso estar focado em Deus. Qual o foco da tua vida? Quais os objetivos da tua vida? Para que você está sobre a face da terra? Você nasceu para quê? Eu nasci para sofrer. Bonito, não é? Romântico. A pessoa fala assim: eu nasci para sofrer. Eu nasci para passar pelas dificuldades. Quem falou isso para você? Sabe por que as pessoas falam isso? Porque perderam o foco. São soldados que perderam o foco. Estão perdidos no meio da batalha. Ouça, versículos 3 e 4... 2 Timóteo capítulo 2, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando a Timóteo: olha, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o convocou, que o chamou. Qual o segredo, amados? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Em outras palavras, simplificando, trazendo da melhor forma possível para o nosso entendimento. Você foi chamado apenas para servir o Senhor. Apenas para servir o Senhor. Qual o foco da tua vida como soldado? Qual o objetivo da tua existência? Servir a Deus. Servir a Deus. E quando sobra tempo, trabalha-se, cuida da família, vive-se no paralelo, porque a nossa vida principal é servir ao Senhor. Aí nós temos uma vida paralela que está associada à vida principal e vivemos essa vida paralela na santidade. Mas o foco principal é servir ao Criador. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Você é soldado? Somos soldados? Mas por que você está abraçando todos os negócios desta vida? E não sobra tempo para fazer aquilo para o qual você foi chamado. Eis a raiz dos nossos males. Você sabe qual é a raiz dos nossos males? Das nossas enfermidades, da nossa tristeza, do nosso abatimento, da nossa falta de foco ou de uma vista turva. Se envolver com os negócios desta vida. Mas quais são os negócios desta vida? Você sabe quais são. Situações secundárias.
mas que tomam corpo na vida da gente, a ponto de roubar o primeiro lugar, que é fazer a missão do eterno, que é fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Você precisa voltar para o teu papel de soldado. Ah, mas eu aposentei. Desaposente. Deixe de lado a aposentadoria, porque ela está por vir. E será boa demais. Amados, nós temos uma missão, nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar de Cristo Jesus. É preciso entender que este mundo carece de soldados valorosos, soldados corajosos, que são muitas vezes tomados pelos problemas, tomados pelas dificuldades e que ficam curtindo os males, curtindo uma vida vazia. A melhor forma de resolver a vaziez da vida é enchê-la com Cristo Jesus. Mas como é que enche-se a vida com Cristo Jesus? Dê passos. Dê passos. Ah, pastor, mas sabe como é que é? Que passos? Que passos? Não tem nada para fazer? Faça alguma coisa para Cristo. Não sabe o que fazer? Sabe. É só fazer aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Não tem soldados que não tenham recebido do Senhor uma missão, um chamado. Não ouvem porque não quer. Mas se quisessem, com certeza ouviriam o chamado do Eterno. E ocupariam a vaziez da vida com esse chamado. Seriam curados de todas as enfermidades que o capeta coloca nos ombros das pessoas. Creia nisso. É bíblico. Eu creio na Bíblia. Nós precisamos crer nessa palavra. Às vezes é difícil. Não é, pastora? Às vezes é difícil, mas temos que marchar. Temos que seguir. Olha, é um exemplo que eu acho o máximo. E ele parece muito com a nossa vida. Está Israel no Egito 400 anos, sofrendo igual condenado. O Senhor usa de uma forma poderosa para mostrar o seu poder e mostra seu poder. Coloca aquele povo, 4 milhões. Coloca 4 milhões de pessoas. Olha, gente, eu acho que tinha pessoas daqui a Nanuque espalhadas assim. Nós achamos que um grupinho de pessoas, meia dúzia de pessoas andando juntinhas. Nada, aquilo era quilômetros e quilômetros de pessoas espalhadas. Geralmente tribo por tribo e vai por aí. 4 milhões de pessoas. Aí a galera da frente chega, um mar, e agora? A galera de trás, quilômetros atrás, faz chegar os da frente, que nós estamos vendo a poeira do exército do faraó que vem nos destruir. E aí? Quantas vezes nós estamos na mesma situação, não é verdade? Ao invés de nós confiarmos no Todo-Poderoso, porque sabemos que Ele vai dar um jeito, nós preferimos a morte. Voltamos atrás, negamos o Senhor e perdemos tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Sejamos focados no Eterno. Focados no Senhor. Versículo 15, ouça, veja que preciosidade. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem nada que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oh, glórias! Soldados sadios, fortes, corajosos, soldados que estão dispostos a dar a vida pelo comandante. E é exatamente isso que a palavra está falando, irmãos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ali preso fala para seu filho Timóteo. Oh, filho amado, Timóteo, presta atenção. Oh, Timóteo, abre os ouvidos, abre os olhos, Timóteo. Oh, igreja, abre os ouvidos, abre os olhos. Porque o Senhor fala para você. O Senhor fala para você. Apresenta-te aprovado. Apresenta-te aprovado. Apresenta-te aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Nós muitas vezes, amados, não conseguimos entender o que Deus quer com a nossa vida, não é verdade? Mas por que nós não conseguimos entender? Todas as vezes que surge uma dúvida no teu coração, e não entender é uma espécie de dúvida. Todas as vezes que você fica em dúvida a respeito do chamado, que você não consegue ter um discernimento de como agir, entenda, está faltando apresentar-te a Deus. Está faltando comunhão com o Senhor, alimentar-se daquilo que o Senhor tem para nos dar. Está faltando saúde. Está faltando comunhão com o Mestre. A partir do momento que nós temos uma fé sadia, que nós temos uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, e isso vem através do domínio da palavra. Maneja bem a palavra da verdade. Quando nós mergulhamos nas páginas da palavra, o Espírito Santo de Deus há de falar. As letrinhas hão de saltar do papel, hão de entrar na nossa mente, ganharão vida, porque a palavra de Deus é viva. Ganharão vida. Sabe por que nós não ouvimos o Senhor falar conosco? Porque nós não queremos ouvir Deus falar com a gente. Nós não queremos ouvir Deus. Seja sincero consigo mesmo. Tu queres ouvir Deus falar contigo? Ah, se for para me dar um casamento, eu quero. Para me dar um carro, eu quero. Para dar-me uma casa, dinheiro, prosperidade, eu quero. Fala, Deus, fala porque o teu servo ouve. Bonita expressão, não é? Fala porque o teu servo ouve. Aí o Senhor fala, deixa tudo. Abandona todas as coisas. Seja santo. Siga-me. Maneja bem a minha palavra. Tenha santidade no teu coração. Fale do meu amor para as pessoas. Eu não estou conseguindo entender, Senhor. É o que, Senhor? Não consigo entender essa história. A Bíblia é complicada, né, gente? A palavra de Deus, ninguém entende essa palavra. A gente não consegue entender. Não vou ler mais a Bíblia porque eu não consigo entender. E continua. Ó Deus, fala comigo, porque o teu servo ouve. Mas fala, Senhor, só coisas boas que agradam o meu coração. Porque tu sabes que eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Eu quero, Senhor, morar numa casa legal. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o Senhor fala com você, vai para o campo. Porque o tempo é agora. O campo precisa de colhedores, de pessoas para colher. O campo está necessitado. Senhor, não estou entendendo nada disso, Senhor. Não seja soldados doentes, mas sadios, que queiram e que desejem ouvir o que Deus tem para falar. Você será feliz, a tua vida será completa, será alegre, será bênção. Permita-me contar um exemplo, amados. Pastor João. Pastor João é um homem muito simples. Ele mora num lugar chamado Matola, na periferia de Maputo. Pastor João mora numa casa que tem uns 2 ou 3 cômodos no máximo. Até pouco tempo atrás, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha mesa, não tinha nada, e a casa era apenas um cômodo. Dormia todo mundo no mesmo lugar. E quando nós chegamos naquele lugar e conversamos com o pastor João, ele não estava triste, porque ele não tinha nada. Mas ele estava feliz, porque estava servindo a Cristo Jesus. Veja o foco. Veja o foco. Se nós vivêssemos, isso chamou minha atenção. Se eu vivesse como o pastor João, será que eu teria o mesmo foco que ele tinha e tem? E ele mora, irmãos, numa espécie de comunidade. Os valões abertos. É um valão aberto aqui, outro valão aberto ali, literalmente. E aquela água suja correndo ali, você tem que saltar o valão e saltar o dali.
com toda dificuldade, feliz com Deus. Aquele homem falou para o Senhor: Deus, eu preciso fazer a tua obra, eu preciso fazer a tua obra. Deus, faz alguma coisa por mim. Encontrou pastor Carlos. Encontrou onde? Na internet. Através de quê? O WhatsApp. Pastor Carlos, eu sou fulano de tal, estou aqui, eu vejo a obra, faz alguma coisa. Está lá com o seu templo, a casa montada. Veja como Deus faz. E não parou. Está plantando o evangelho e igrejas naquela região. Soldados focados. São poucos. Mas quando nós temos o foco no Senhor, a palavra se cumpre. Jamais vi um justo desamparado. Oh, glórias! É magnífico. Se você tiver a oportunidade um dia de conversar com o pastor João, onde ver um homem cheio da graça do Senhor. Amém? Versículos 21 e 22. Ouçam também. E o apóstolo Paulo, preso. Ele estava preso, gente. Ele não estava na praia. Ele não estava curtindo. O apóstolo Paulo está ali pegando um solzinho. Está descansando. Haja vista que a caminhada era tão grande, tão difícil. Não, ele estava numa boa. Não, o apóstolo Paulo estava preso e ele fala para Timóteo. Versículos 21 e 22, 2 Timóteo, capítulo 2. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Oh, glórias! Qual a outra ordem que nós devemos observar como soldados? Santidade. Viver a santidade. Viver a santidade. Irmãos, como soldados que somos, nós não podemos nos deixar enredar pelas heresias, pelo falso evangelho. Nós não podemos nos deixar tomar pelos costumes, pelas práticas desse mundo. Nós temos que nos deixar envolver pela graça do Eterno, nos deixar tomar, dominar por aquilo que Deus quer para a nossa existência. E o Senhor quer que sejamos santos, como soldados, debaixo do comando de Cristo Jesus. Precisamos imitá-lo e ele disse: eu sou santo. Precisamos imitá-lo, fazer aquilo que ele quer. Nossos passos precisam ser marcados pela santidade. Afinal de contas, somos soldados. Você sabe o que acontece com um soldado rebelde? Ele recebe as advertências, ele pode ser preso e expulso da corporação. Sabe o que acontece com o soldado que não quer servir a Jesus como comandante? Ele não recebe advertência, ele é separado da presença de Deus de forma direta. Haja vista que o pecado separa o homem da presença do Senhor. E você, que tipo de soldado é? Ah, pastor, eu sou um soldado, mas soldado raso, sabe como é que é? Eu estou aí na caminhada, é difícil, não sei o quê. Já perdeu a comunhão com o Todo-Poderoso, já não anda com o Senhor. Jesus não é o teu comandante. Não existe soldados mais ou menos neste exército. Todos soldados, eles são segundo o coração de Deus. Pode ser que não haja um preparo intelectual, que não haja um conhecimento profundo da palavra de Deus ainda. Pode ser um tanto de situações, mas a santidade, isto é impossível que não exista na vida do soldado do Senhor. Ele precisa ser santo. Porque se não houver a santidade, como pode ter comunhão com o nosso amado Pai, com o nosso amado Senhor? Queridos, queres ser usado pelo Senhor? Precisas. Na verdade, eu falo, queres ser usado? É uma colocação equivocada, usada por muitos por aí, inclusive acabei de usá-la. Porque não é eu quero. Mais uma vez,
é de cima para baixo, é compulsório, é determinado por Deus, é definição de Deus, é ordem de Deus, e vai por aí. Não é que tu queres servir, tu tens a obrigação de servir. É diferente. Você não tem opção servir ou não servir. No reino dos céus não existe a opção servir ou não servir. Eu escolho servir, eu escolho não servir. Eu só quero ir para o céu. Não, vou ficar aqui de boa, eu só quero ir para o céu. Não vai para o céu. Não existe, amados, não existe um meio em que aqueles ficam ali só de boa, contemplando e hão de acessar os céus. Não existe isso. O Senhor não tem esse chamado na sua obra. Se você se acha um desses, eu estou aqui, só contemplando numa boa, olhando o pôr do sol, olhando as nuvens, os anjinhos, pensando lá no céu, pensar nas coisas lá do céu, só vivendo aquela falta de realidade, divagando, assim, viajando. Está faltando Jesus na tua vida. Você não conhece Jesus. O reino de Deus não é marcado por utopia. Não vive-se uma utopia cristã. Não existe isso. Não existe fantasia religiosa. Não existe servir a Deus de forma fantasiosa. Não existe. O Senhor chamou homens para a obra, para fazer a vontade dEle. Ele determinou que tu deves servi-lo com a tua vida. E como soldado, não deve se envolver com as coisas dessa terra, mas é buscando-o em primeiro lugar, é amando-o acima de todas as coisas. Não é assim, igreja? E o Senhor fala para ti: acorda, sai da tua utopia, sirva-me, levanta, acorda, anda. Eu te curo, eu te restauro, eu te coloco de pé, eu te restauro, eu te saro, eu te capacito, eu te envio, eu. É sempre Deus falando para você: saia, dá passos, sejam corajosos, os covardes não entrarão no reino dos céus. Quem são os covardes? Aqueles que têm medo de servir ao Senhor. Eu não vou, já pensou, se me xingam, não tem, não sei o que, a preguiça bate no coração, não, isso aí não dá, enfim, esses não são do Senhor. Não são chamados, não têm o Espírito, não são soldados. E vem toda sorte de males e monta nas costas da pessoa. Há um ditado popular que deveria ser bíblico: mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia de Cristo. Vamos complementar o provérbio, o ditado: mentes vazias de Cristo, oficinas do diabo. Infelizmente, ou felizmente, não vamos entrar no mérito, esta é uma realidade. Esta é uma realidade. E quando a mente é vazia, consequentemente, quem age é o maligno. Aí ele entra e faz a festa. Destrói as pessoas. Destrói a estima, a saúde, a alegria, o prazer, destrói a família, destrói tudo, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir, enfim, e vai por aí. Amém? Nós temos que acordar para essa realidade. Seja soldado de Cristo Jesus, porque a tua batalha inicia dentro do teu próprio coração. Ali começa a batalha e se estende para o exterior. E no dia a dia, a batalha não é fácil. É sangrenta, é tensa. É você que não enxerga, mas é tensa. Amém?
Seja um soldado de Cristo Jesus. Seja um soldado do Senhor. O Senhor te chamou para que você possa servi-lo. O Senhor te chamou para que você ande segundo a vontade dEle. O Senhor tem uma missão para você. Ouça o Senhor falando contigo. Ouça. Saia daqui nessa noite. Saia daqui. Mas não permita que essa palavra seja colocada no armário. Nós muitas vezes temos dentro do coração um armário. Um armáriozinho bonitinho, pintado de amarelo, quem sabe de rosa, vermelho, uma cor da sua preferência. E está escrito: mensagens que eu ouvi, mensagens que eu ouvi. Aí eu pego esta mensagem, pego a palavra de Deus, digito lá, a chave, o segredo, abro a porta, coloco lá dentro, fecho. Ou seja, estou de boa. Você não está de boa. O Senhor está falando com você e Ele vai te cobrar. Diz a palavra que aqueles que forem fiéis no dia eterno, Jesus vai te falar: não te conheço, não sei quem é você. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmãos, eu tomei um choque. Conhecia o texto, mas nunca tinha atentado para quem falava isso. Eu tomei um choque quando eu descobri que era Jesus que falava isso. Eu pensava que era Deus. Mas um dia eu lendo o texto com um pouco mais de atenção, é Jesus que há de falar isso. É o nosso amado Senhor. O nosso amado e bondoso Jesus. Que é justiça. E Ele há de fazer uso da justiça. E lançar para a perdição, para a condenação, todos aqueles que não foram soldados dele, que não foram fiéis, que não obedeceram o chamado, que viveram segundo a carne, que deram lugar a toda sorte de males, que foram dominados pelos males que o diabo tem separado para cada um de nós. O diabo tem separado para cada um de nós, mas como soldados, vamos pegar a nossa espada e vamos destroçar tudo aquilo de mal que o inimigo tem e vamos honrar e glorificar o nome santo de Deus. Amém, igreja? Oh, glórias! Vejo soldados corajosos nesse lugar? Então levanta a mão para eu ver se tem mesmo. Oh, glórias! Aleluias! Seja assim, soldados corajosos, usados poderosamente pelo Senhor. Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor guarde em nosso coração esta palavra. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Pai. Para que essa palavra que tem como base a Tua revelação, meu Deus, fique gravada no nosso coração. Para que nós possamos seguir em frente. Oh Deus, não nos deixarmos abater, qual seja o motivo, Pai. Mas marcharmos, seguirmos em frente, conforme a Tua vontade e conforme o Teu chamado. Abençoa-nos, meu Deus. Aqui está a nossa vida. Estamos aqui para Te servir, para Te honrar e para Te glorificar. Oh Deus, fala conosco e comissiona-nos. Esta é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 954.